Você provavelmente já ouviu falar que como é errado copiar desenhos e copiar desenhos é um bagulho feio e que apenas babacas fazem ou eu não sei o que, esse tipo de coisa aí, tá ligado? E pá, é... E aí você evita o máximo fazer isso, até porque, nossa, copiar desenho é uma coisa paia, eu não quero ser pai, eu quero ser um artista de verdade e blá blá blá. Bom, plot twist. Quem fala isso tá errado. Na verdade, mais ou menos, né? Que sim, não é legal você copiar a arte do outro e, e sei lá, comercializar ou divulgar como uma ideia totalmente original, não sei o que. Mas pra estudar desenho, copiar é o melhor método. Tipo, com toda certeza, não tem um método melhor pra aprender a desenhar do que você copiar aquilo que tu gosta, copiar aquilo que tu quer, copiar aquele cara que tu considera bom, tá ligado? Não tem nada melhor que isso. E, e pra mim, copiar é por isso que pra mim, e por isso que pra mim, copiar é a melhor dica de desenho que alguém pode te dar. E é assim que eu aprendo a desenhar, e é assim que a maioria das pessoas aprende a desenhar. Então, vou dar algumas dicas aqui de como eu aprendi a copiar e pra estudar. E, e espero que eu possa ajudar vocês, espero que vocês consigam melhorar seguindo essas dicas. Bom, e então eu vou falar um pouco sobre a ética de copiar desenho e de como as pessoas dizem que isso não é legal, mas mas tem os pontos positivos e tem o porquê de você fazer isso. Uma das coisas que o principal ponto que joga a favor de copiar, né, desenhos é a questão do repertório, né? De você ter meio que uma galeria na sua cabeça de como fazer esse desenho. Porque na hora que tu tá desenhando ali sozinho, pá, tem que ter, tem que ter a ideia, tem que ter as ferramentas, os ângulos, os detalhes, os objetos. Eles têm que estar na tua cabeça para tu poder passar pro seu desenho, né? E um dos melhores jeitos de acumular repertório é exatamente você copiando artistas que você gosta, pegando o repertório deles e deixando na sua cabeça, para você usar no seu desenho original. Por exemplo, isso aqui que eu fiz aqui, tô dando um tracezinho aqui que dá pra perceber alguns padrões. Por exemplo, o Fujimoto tem essa parada dele de fazer essa pumba estranha dele dura assim, fazer uma anatomia mais rústica, por assim dizer. Tipo, são coisas assim que você vai percebendo. Essas curvas retas que o Fujimoto faz é algo muito característico dele, na arte dele. E eu acho que é uma das coisas mais marcantes na arte dele, talvez. Esse é o tipo de coisa que você tem que ir pegando e tal. Mas, por exemplo, vamos copiar esse Denji. Vou colocar a cabeça do Denji aqui. Você faz meio que um método de lume de meia boca aqui, pá. E aqui, orelhinha aqui, pá. Olho, boca e nariz, assim. E vamos dar um trechinho no cabelo dele, pá, 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 pá. Tá. Esse Denji dele. E aqui deve estar, o pescoço dele deve estar meio que aqui, talvez. Aqui o ombro, pá, beleza. Como que como que fazer isso, fazer um tracing vai te ajudar a você melhorar o seu desenho original? É simples. Vamos copiar. Essa é a cabeça do Denji, do Fujimoto. Porra, eu tenho que copiar. Aqui tem um tapa-olho ali, boca,
pá. A ideia não é ficar uma cópia perfeita, né? Então simplesmente fazendo também no olho, né? A ideia não é ser igual. É tentar pegar capturar os padrões dele. O que eu aprendo quando eu faço esse tipo de coisa aqui? E eu sei que não tá tão bom. Pra ser bem honesto, eu tô tipo há 2 semanas sem desenhar, desde que eu entrei em férias, eu simplesmente não consegui desenhar nada. Tô extremamente improdutivo. A ideia é, o que eu aprendo quando eu faço esse tipo de cópia? Se em algum momento eu for desenhar por acaso um personagem abraçado em um bicho deitado, primeiro que eu já tenho um repertório na minha cabeça desse desenho aqui. Mesmo que eu não busque essa referência, isso aqui tá na minha cabeça, eu já desenhei uma vez. Então eu vou ter padrões, por exemplo, a posição onde o braço tá, onde o ombro tá, e como que o braço circula o potito aqui. Isso aqui são repertórios que vão ficar na minha cabeça. Essa curva aqui que as costas dele faz quando tá deitado, aqui onde sai o segundo ombro. Esse tipo de coisa é um repertório que fica, claro, você tem que ir praticando, copiar vários desenhos e criando um repertório natural. Você não precisa pensar e buscar isso, vai vir naturalmente que tu estiver desenhando. Esse é o tipo de repertório que fica. As curvas da roupa, dá pra você, isso aqui também vai acabar ficando na tua cabeça se tu copiar. Eu não copiei detalhado, né, como ver, mas isso aqui é o tipo de coisa que você acaba decorando quando você vai copiando. Como que a touca sobrepõe a cabeça do personagem. Se o teu personagem estiver usando touca, em algum momento tu vai desenhar um personagem usando touca. Como o cabelo cai quando o personagem está deitado. Tipo, é esse tipo de coisa assim que você vai criando repertório na tua cabeça, tá ligado? Aqui, se você quer desenhar no estilo do Fujimoto, você copiando toda a estrutura do corpo, eu só copiei essa parte aqui, mas você copiando tudo, você vai começar a perceber onde que ele bota essas curvas da roupa, onde que ele faz essas curvas duras que eu falei, onde que ele acaba botando os detalhes, onde que ele sombreia, por exemplo, essa área aqui que ele sombreia bastante. Claro que isso depende de onde está indo a luz e tal, mas normalmente os artistas têm um padrão para isso. Então, você copiando o seu artista, você vai percebendo esses padrões. Mesmo que tu não esteja manualmente decorando isso, pensando nisso, são coisas que ficam na tua cabeça e tu automaticamente puxa isso quando tá desenhando, tá ligado? É algo natural. É isso que é interessante em copiar. E isso, talvez eu tenha escolhido um exemplo ruim. Acho que copiar isso aqui não foi a melhor das decisões pro vídeo, talvez. Mas é você criar um repertório. E eu acho que não tem jeito melhor de criar um repertório do que copiar aqueles que você gosta. Você vai acabar tendo um repertório parecido com o dessas pessoas que você gosta. Das referências ou não, ter um repertório na tua cabeça é extremamente importante. E eu acho que é o repertório que diferencia um artista iniciante de um artista experiente. Às vezes o iniciante pratica muita linha, tem linhas suaves, tem uma perspectiva muito boa, tem ideias boas e tal. Mas o artista experiente que desenha há muito tempo, ele tem muito repertório na cabeça dele. Ele vai desenhar uma caixa de, sei lá, um barril explosivo. Ele tem um repertório de algum momento que copiou um barril explosivo ou que ele desenhou 2 anos atrás. Isso tudo puxa na memória dele, mesmo de maneira inconsciente, isso tá preso na memória dele. Ele vai ser puxado na hora que ele for desenhar. Então eu acho que ter um repertório é uma das dicas, é a melhor coisa que você pode ter como artista. E copiando outros artistas é talvez o melhor método para isso. E é por isso que eu acredito que, claro, tem outros pontos também para você querer copiar, né? Como você praticar a própria linha, né? Você, sei lá, querendo ou não, se eu estivesse copiando essa imagem aqui mais precisamente, que é o que eu recomendo fazer, eu ia acabar copiando as linhas, né? Tentar deixar a linha mais limpa possível, tentar fazer um sombreamento parecido. E esse tipo de coisa também vai ficando na tua cabeça. É uma maneira de praticar. Você consegue praticar apenas a mecânica
sem precisar dedicar tempo da sua criatividade, porque você tá copiando. Copiar também é uma possibilidade de você estudar, praticar seu desenho sem precisar pensar muito, entende? É um jeito fácil, é um jeito um pouco cansativo de praticar. E basicamente é isso, acho que não tem muito mais o que dizer do vídeo e valeu.